5. Bom, nós vamos ler aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e verso 21 ao 43. Essa passagem bíblica, ela fala de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Então, é um trecho bastante conhecido, vou ter que fazer uma leitura um pouco extensa para que todos se conectem, estejam na mesma página, para a gente poder estar bem sintonizado. Então, diz assim: e tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo viu a Jesus e lançou-se aos pés. Ele rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos dos médicos e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou sua hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Quer dizer, está dizendo, tem muita gente ao teu redor, e como se pergunta quem te tocou, né? Mas, verso 32, mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, como se de que nela havia se operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam grande pranto. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo feito a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e, pondo-se a andar, pois tinha apenas 12 anos. E logo foram tomados de grande espanto. Bom, o pessoal está chegando aí, logo em seguida, após eu terminar, a gente conversa, tá bom? Sejam todos bem-vindos aí. Bom, eu quero começar a fazer uma análise textual, entendendo o que realmente ocorreu aqui nesse lugar, nessa situação. Então, Jesus, ele tinha saído do mar, né? E começou a andar, e com ele sempre, onde Jesus ia, passava-se uma multidão junto com ele, né? A multidão seguia, e de repente, uma mulher, né? Aliás, antes disso, o chefe da sinagoga. Quem que é o chefe da sinagoga? O chefe da sinagoga, ele era um dos religiosos mais respeitados, a autoridade religiosa daquela época.
Então, para eles, Jesus era um intruso que estava pregando contra muitas das práticas que eles faziam. Então, para ele ir até Jesus foi um desafio, algo assim impensado na regra deles, né? Impensável também. E ele foi lá e falou: Jesus, minha filha está morrendo em casa, eu quero que o senhor vá lá e ponha as mãos sobre ela, que ela vai ficar curada. Jesus andou, tá, então vou com você, vou lá na tua casa. Começou a andar, daqui a pouco uma mulher chega e toca-lhe as vestes. Jesus sente que dele saiu virtude e ela se sente curada. Né? E aí começa, desse cenário, está as duas situações que nós vamos falar hoje. Então, nós fizemos aqui para podermos... eu vou só usar um apoio aqui, para lembrar que nós falamos, para quem não esteve, o que nós estamos falando de crença e fé, qual que é a diferença de uma coisa e outra, eu vou ler aqui num esboço que eu tenho aqui de anterior, né? A diferença entre fé e crença, né? Então, a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que se não vê. Então, a fé é algo ilógico para a mente humana. Nossa mente é muito racional, eu sou realmente muito lógica, muito binária, 1 mais 1 é 2 e tal. Quando se fala de fé, essa regra não vale. Quando se falamos de fé, a gente quebra todas essas regras. Dentro do ambiente da fé, existem coisas que, aliás, a maioria das coisas não fazem sentido. Porque Jesus fala assim, é melhor dar do que receber. Quer dizer, na lógica não é isso, né? Se ele fala, para você crescer, você tem que se humilhar. Na lógica também não é isso. Então, uma série de coisas, a fé é sempre um contraponto muito forte à nossa lógica. Então, quem tem dentro da racionalidade humana, não cabe fé. Então, o que acontece? A crença, ela acaba sendo uma ponte entre uma coisa e outra. Entendeu? A crença, ela pode ser uma ponte entre a racionalidade humana e a fé, mas com algumas limitações e alguns problemas. Por exemplo, a fé e a crença, elas podem subsistir juntas. Uma pessoa pode ter fé e ter suas crenças, sem problema algum, desde que as crenças não atrapalhem a fé. Tá certo? Agora, uma pessoa pode ter fé sem ter crenças? Creio que sim. É muito difícil, mas creio que sim. Agora, só a crença sem a fé não produz os resultados que a fé e a crença juntos produzem. Não faz sentido. Mas, infelizmente, hoje, tem muitas igrejas falando muito de crenças e ensinando pouco de fé. Pessoas muito cheias de crenças e quase nada de fé. Mas porque elas são más? Não, porque elas não estão entendendo uma coisa, a diferença de uma coisa e outra. E por isso que, às vezes, acontece as pessoas que vão a uma igreja, que não são acostumadas a esse ambiente, não conseguem entender muitas coisas. Porque elas têm uma visão, por mais as pessoas de fora de uma igreja, ela tem uma visão bastante clara de fé, às vezes. E vai na igreja e não é isso que estão falando lá. O que falam lá não está muito distante daquilo que ela pode fazer com suas forças materiais. Uma igreja não está lá para dar motivações para você apenas. E sim, te ensinar a fé, que através da fé, nós ficamos firmes. A fé é um firme fundamento. A fé nos faz superar um momento de crise com segurança. Porque nós estamos a fé nos faz confiar em Deus, em tudo que acontecer, isso vai estar bem. Então, essa introdução é importante que nós possamos entender a diferença entre uma coisa e outra. Porque senão a gente fica muito lastreado no que é crença, ou no que é fé, ou no que é isso, discutindo isso, e não entende exatamente. Que o que importa em tudo isso é que a fé supera tudo isso, e a prática da crença não pode atrapalhar a fé. A crença, por exemplo, a crença é tentar manipular o divino através de práticas, ritos, pagamentos e penitências. Quer dizer, eu faço isso porque Deus tem que me dar aquilo. Eu tenho que fazer isso para Deus me dar aquilo. Eu tenho que ser assim. Não, existem regras simples para isso. Né? Nada que você, como ser humano, possa fazer, além de entregar a sua vida, de confiar em Deus, pode mudar as coisas que Deus faz. Nada. Agora, a prática da fé nos faz viver em segurança para que tudo que acontecer, nós possamos ter tranquilidade no que já aconteceu, no que está acontecendo e no que vai acontecer. Às vezes faz você dormir, olha, eu vou dormir porque eu sei que se amanhã eu acordar, eu estarei com Deus. Se eu não acordar,
eu estarei com ele. Do mesmo jeito. Para ser mais claro, né? Se eu acordar, ele estará comigo. Se eu não acordar, eu estarei com ele. Então, essa é a confiança, essa é a fé que nos move. E aí, todas as turbulências que a vida nos dá, ela nos dá segurança, nos dá tranquilidade. Tá certo? Então, esses modelos, manias litúrgicas, aparência, eu dou tanto porque eu quero receber tanto, eu faço, dá isso porque Deus vai te dar aquilo, tudo isso aí é crença, gente. Isso aí é gente que está manipulando a fé, a coisa da fé, transformando em crença para enganar o povo. Tá? Fé é coisa séria. Com Deus não tem barganha. Deus já deu tudo que tinha de dar para nós, dando seu filho para morrer por nós. Então, quem quer fazer barganha com Deus não é na igreja. Né? A única coisa que pode... Aliás, com Deus não se faz barganha em lugar nenhum. Quem quer fazer barganha na igreja está fazendo barganha com outra coisa, não com Deus. Se é que vocês me entendem. Às vezes a gente tem que falar algumas verdades que as pessoas não queriam ouvir, mas é bem por aí mesmo, né? Então, aonde está a crença aqui? Então, vamos pensar o que Jairo, que era um religioso, todo formal, o que ele fez? Ele falou assim, rogo-te que venhas, imponhas as mãos para que sare e viva, né? Então, a filha dele está doente e diz para Jesus, você tem que fazer assim, é fazendo assim que ela vai ser curada. Quer dizer, aqui ele misturou a fé e a crença. Qual que é a crença? Qual que é a fé? A fé é que ele tinha a certeza que se Jesus fosse lá, ele iria ficar curado. Essa é a fé. Onde está a crença dele? Que ele precisava ir lá na casa dele e pôr as mãos sobre aquela para poder ser curado. Já viu? Quantas vezes as pessoas foram pedir a Jesus e falaram, vai que a tua fé te salvou, ou pode ir lá que o centurião, né, falou, vai lá que ele já está curado, e assim por diante. Jesus, a oração não tem limite geográfico, né? A ação da fé e o poder de Deus não tem limites geográficos. Quando Deus quer fazer, ele é soberano, ele é onipresente, não é a forma ou o lugar onde ele está que vai fazer diferença, o lugar que a pessoa está, ou o gesto. Isso é problema que nós temos isso como prática e uma crença que nós temos, que assim é o jeito de fazer. A fé não precisa um jeito de fazer, tem um jeito de ser, tem um jeito de exercer a fé. É a confiança. Ela é a confiança do que se espera e a convicção do que se não vê. Né? Quer dizer, eu confio no negócio, espero um negócio que eu tenho certeza que ele vem, mas eu não estou vendo nada. Né? É muito maluco isso. É muita loucura para a mente racional. Mas é exatamente essa quebra da racionalidade humana que a fé começa a fazer sentido. Então, Jairo, ele vivia a prática religiosa sempre. A sinagoga era muito ritualista. Todos eles eram rituais para tudo. Né? Não estou dizendo se é certo ou errado, mas ele era habituado nisso. Né? Essa era a sua crença e assim ele entendia. Certamente, ele já havia feito de alguma forma, já tinha entendido que Jesus operava dessa forma, impondo as mãos, falou, então é assim que cura. E assim a crença dele se formatou. Mas isso não abalou a fé. Então, no Jairo, estava coabitando nele a fé e a crença. Tá certo? Aí, passou antes de seguir na frente, é muito importante deixar claro que Jesus não se importou se era crença ou fé. Ele viu que tinha fé. Para Jesus interessa a fé. Ele não deixou de dizer, Jairo, eu vou lá, mas não é assim que cura. Não. Ele falou, tá bom, eu vou com você. Pegou e começou a seguir para o lado da casa dele. Quando ia seguindo, a multidão foi. De repente, aí aparece a mulher que mostra só fé. Né? A mulher disse assim, se tão somente tocar as vestes. Olha que lindo. Ela falou, olha, ela estava assim há muito tempo, tinha gastado tudo que tinha, já tinha perdido tudo, estava sem nada, não tinha conseguido resolver de jeito nenhum, continuava, e no entendimento judaico, na cultura judaica, na tradição deles, uma mulher com fluxo de sangue era impura. Se ela tocasse em alguém, né, ele precisava passar por um ritual de purificação. E por isso que ela não queria tocar em Jesus. Ela falou, mas já que não pode, eu nunca vou poder tocar nele,
mas se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então você viu que ela dispensou qualquer ritual. Para ela, a prece dela, a oração dela, o clamor dela era um toque. Ninguém precisava saber nada. Então, assim, a crença, ela vem muito de nós, querendo que vem de Deus para nós, querendo receber, né? A fé, ela é tão clara que ela é de nós, ela parte de nós para Deus. Então, a segurança e a confiança de que iria acontecer tudo que ela esperava, partiu dela. A confiança estava nela. Como já o Senhor vai lá, vai impor as mãos, mas ela vai ser curada. Também a fé apareceu da mesma forma. E essa mulher falou: se tão somente eu tocar na sua veste, eu serei curada. E assim aconteceu. Então, se apenas eu tocar. E eu gosto, assim, para não chegar no final, eu queria dizer assim que você comece a pensar aí na sua vida como que você trata isso, como que você está lidando com isso. Independente da fé que você pratica, da igreja que você vai, não estou aqui defendendo A ou B, ou falando de uma placa, estou falando do como Jesus age. Que, para mim, como um empresário, como uma mente racional bastante, assim, em tese, as pessoas me perguntam: Eloni, como é esse negócio que você é tão focado, dedicado a Deus e as coisas assim, né? Eu não sou tanto assim, eles que acham, né? Mas, dentro das minhas limitações, aí eu digo para eles: o que acontece é que Deus é assim, depois de você experimentar a verdade dele, conhecer Deus de verdade, se torna assim. As coisas começam a fazer sentido por um outro caminho. As coisas mudam bastante na nossa vida a partir de que você encontra nessa irracionalidade, você começa a viver algo que as pessoas não veem. Por exemplo, quando eu quebrei uma empresa grande, parece que nunca mais minha vida iria se alinhar, a única coisa que me fez eu não perder o rumo da vida e se atirar da sacada do apartamento, talvez fazer loucuras assim, foi a minha fé. Que eu, por mim, emocionalmente arrebentado, mas uma confiança que eu vou fazer. E Deus me deu outra empresa muito maior que aquela, que já foi vendida, tal, né, lá em Londrina, e me deu muito maior, muito melhor. E aí eu disse assim, chegou um dia que eu falei: melhor eu vou largar tudo isso, a coisa irracional, eu vou para Curitiba, que Deus falou: vai lá que eu tenho um trabalho para você fazer lá. Estamos aqui. Então essas coisas, quando você vê assim, não, o melhor de Deus eu já recebi. Eu tenho que agora fazer. Não adianta a gente correr atrás de muita coisa e de repente não alcançar nada. Coisas que o homem pode tirar de nós, não vale a pena nós permanecer com ela. Eu quero manter na minha vida aquilo que homem nenhum tira. Por que a fé é importante? Eu falo que a fé é igual o pilar de concreto, a parte espiritual nossa é igual o pilar de concreto que segura a construção. Se a tua fé não está desenvolvida, a tempestade vem e te derruba. Então, Jairo, o que fez ele confiar que a filha dele não iria morrer, foi a fé que ele teve. Ele falou: não vai morrer, eu vou lá falar com Jesus, ele vai vir aqui, vai impor as mãos, e ela vai ser curada e pronto. Isso aconteceu. O que fez aquela mulher não desistir foi a mesma coisa. Ela falou: eu vou lá e vou tocar na orla do vestido de Jesus e eu serei curado, depois de ter gasto tudo que eu tinha, já acabou. E aí o que acontece? Quando nós vemos Jairo, só que ali de repente apareceu alguém que só tinha crença. Veja como é que é. Veja como é que é. Quer ver? No verso 35, assim, então nós já falamos Jesus lidando com uma pessoa que tinha fé e crença, lidando com outra pessoa que só tinha, que demonstrou tamanha fé, né? Podia ter suas crenças, mas ali foi uma demonstração de fé, né? Ela foi curada, Jesus falou com ela e disse: vai, filha, tua fé te salvou, né? E agora é uma situação na mesma tema de pessoas que só tinham crença, só crença.
só praticavam crença. Quer ver uma coisa? Aqui deixa eu tomar uma água. 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, né? A quem disseram, a tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Quer dizer, para eles, para a crença, a pessoa, quando Jesus chegasse lá, a pessoa tinha que estar viva, ele só ia curar. Eles não criam que a fé, ela age na região do impossível. Se é possível, né? Se as coisas são possíveis, não precisa da fé. Não precisa de igreja. Os homens fazem. E muitas das coisas que hoje se faz, gente, tem muita igreja pregando coisas que homens podem fazer. E a pessoa, o que acontece? Se tudo que a igreja prega, você pode adquirir através de ganhos de meios materiais, você não precisa ir para a igreja. E é isso que acontece em muitos países do mundo, que começam a pregar esse evangelho mequetrefe, da vantagem, vem aqui que você resolve isso, vem aqui que você resolve. Um Deus que é para servir as pessoas, né? E não um Deus para você ter paz em qualquer situação. E quando ocorre isso, as pessoas, daqui a pouco, a sociedade enriquece, a sociedade tem recursos para viver, e as coisas começam a perder o sentido para eles. É claro que Deus socorre, que Deus ajuda, que Deus faz tudo isso. Mas não é essa a razão. Eu costumo dizer que as pessoas querem Deus por isso, querem dar o golpe de baú em Deus. Sabe? Querem Deus só porque Ele dá. Não. Eu quero Deus para me relacionar com Ele, para mim ter uma vida de fé e de prática. Então, é isso que faz a diferença. Senão nós pegamos e começamos a conversar com a pessoa que às vezes ela pensa, ela tem uma noção de Deus que ele é um paizão que, assim, eu tenho uma bandeja na mão, diz, o que você quer, filho? É esses pais modernos hoje. Não, eu falo de Deus, um pai daquele que corrige, que ensina, que enriquece, que cura, que faz sofrer, que ensina de todas as maneiras, que faz homens de caráter, como eu fui formado. É assim. Esse Deus é esse pai. Não é esse pai banana hoje que só cria filho abacaxi. Não é, não. Hoje tem muito pai banana e criando filho abacaxi porque não dá para ele exemplo de autoridade, de cuidado. Deus não. Deus, ele cuida de nós, mas nos ensina pela melhor maneira de aprendermos. E às vezes isso é, puxão de orelha, quando não é cinta no lombo. Mas é assim que nós, a geração um pouquinho mais vivida aí, aprendeu. E que famílias tradicionais aprenderam o respeito, a autoridade, que pai não é ele também é o provedor, ele também é quem cuida, ele também é que nos dá as coisas, mas principalmente nós temos o dever de autoridade, o dever de cuidado, o dever de respeito, e nesse caso a Deus, a adoração, o culto, a subordinação, né? E aí, então não vamos aprofundar que isso não é o tema de hoje. Mas aqui, então, essas pessoas aqui, por que eu disse que eles só tinham a crença? Porque eles conheciam a Jesus, conheciam quem era ele, sabiam dele, com certeza já ouviram falar. Veja aqui, por que ainda incomodas o mestre? Então, se elas estão chamando Jesus de mestre, as mesmas pessoas disseram, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga e disseram, a tua filha já morreu, por que você ainda incomoda? Larga a mão de incomodar, a menina está morta. Larga disso, não adianta mais, acabou, game over, acabou. Agora, quando eles falam o mestre, é sinal que elas eram pessoas que conheciam, mas que não tinham a experiência da fé que Jairo tinha. Não tinha a experiência da esperança que Jairo tinha. Elas tinham apenas assim, conheciam de ouvir falar. Tinham uma crença que, olha, o mestre chega lá, tiver lá, ele vai resolver. Se estiver vivo, mas para eles, já morreu, agora acabou. Larga a mão e vai lá cuidar do enterro, cuidar de tudo. Talvez você hoje aqui tem gente dizendo isso para você, fala, não dá mais. É a situação do Covid, isso aí arrebentou a sua vida, seu emprego, seu negócio, tudo assim. Ou você olha para todo lado, não tem alternativa, não tem, né? E não falta gente para vir dizer isso. Talvez você não tenha alternativa para as suas forças. E não estou dizendo aqui que Deus vai fazer assim e vai melhorar tudo, não. Mas eu digo assim, quando a gente se chega a Deus,
ele nos dá uma saída que você normalmente não tem. A gente olha sempre ao lado, mas nós chegamos a Deus e ele mostra uma saída para cima. E para cima ninguém fecha. Homem nenhum fecha a saída para cima. E quando nós, pela fé, vemos que tem saída, a gente se agiganta, a gente busca. E se tiver que, pela fé, voltar lá atrás e recomeçar muitas coisas, a gente volta e recomeça, mas sabendo que as lições que a vida nos trouxe é para o nosso bem. Que as lições que nós estamos passando não é algo que nós vamos simplesmente passar uma liçãozinha aqui, não. Ela vai mudar-nos como ser humano. Eu sei o que mudou em mim, tudo que eu passei na minha vida. Eu sei. Eu tenho, assim, N coisas para contar. Não, como eu já ainda falo, né? Eu ainda não sou uma flor que se cheira do jeito que o povo pensa. Mas eu não imagino como eu seria se eu tivesse passado por isso. Então, o processo de Deus na nossa vida é para nos tornar melhores. E a pior coisa das pessoas que não têm fé é pensar na vida só no âmbito terreno. Morreu, acabou. Não. Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio aqui não é para resolver nosso problema aqui nessa vida aqui, não. Gente, eu costumo dizer, Deus nos deu a vida por exemplo, de 1 quilômetro. Nós ficamos brigando pelo primeiro centímetro, só que essa vida terrena, o resto todo, as pessoas não estão preocupadas, porque só pela fé que você vê que tem o quilômetro. Pela razão humana não tem, morreu, sepultou, acabou. Agora, a fé nos ensina a entender que existe 1 quilômetro e nós estamos brigando aqui, batalhando só pelo centímetro. Mas eu, pela fé, eu tenho aprendido. Eu quero percorrer esse quilômetro junto com o Pai, junto com o Mestre. Porque quando a gente deixa isso de lado e chega lá nesse outro quilômetro, nesse restante do quilômetro, e nós não fizemos aqui, pela fé, a condição do arrependimento e ter uma vida com Cristo dedicada a Ele, aos seus propósitos, essa caminhada não vai ser boa. Não vai ser boa. O Evangelho diz que Jesus veio para nos dar essa caminhada em paz, né? Ele veio para nos trazer paz aqui e muito mais na eternidade. Então, é muito diferente viver em fé. Então, essas pessoas aqui chegaram para desanimar. Aquelas pessoas como diz o ditado, torcendo para o jacaré. Já acabou, não largue do mestre. Não. E elas são pessoas que, às vezes, estão dentro da sua igreja. Está dentro das pessoas que você convive. Diz para você, não dá mais. Você está aí na igreja? Não, você é doido, larga disso. Para isso não. Eu quero te dizer que não. Que essas pessoas, essa crença delas, que Deus tenha misericórdia, que elas aprendam, encontrem, transformado isso em fé. Porque crença em fé, a crença está aqui, a fé está aqui. Né? Só essa aqui funciona, mas só essa aqui não. Né? As duas juntas funcionam. Funcionou para Jairo. Só essa aqui funcionou para a mulher. Só a fé funcionou para a mulher. Agora, só a crenças, morreu, acabou. Tem um limite muito curto, muito limitado. Um limite muito estreito para fazer. Então, mas quando essas pessoas falaram, né? Jesus interveio para não desativar a fé de Jairo. Olha o que ele falou. O que Jesus, percebendo isso, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Esse crê, deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu ensinei uns dias atrás, e a diferença, a questão gramática, que a palavra do grego para traduzir por fé, ela é um substantivo, não é um verbo. Então, nesse caso, que se crê somente, é a mesma palavra, o radical da mesma palavra, só que é um verbo, ao invés que não tem um similar em português. Então, foi traduzido por crer, tá? Então, mas lá no sentido é fé mesmo. É como se fosse assim, não temas, pratique a sua fé, exerça a sua fé. É como se dissesse isso, né? Então, Jesus disse, por que
essa dúvida se estabeleceu? Porque a fé, ela lida diretamente com o impossível. Isso, para o ser humano, como eu já falei, é complicado. E a crença isolada parte do possível para o impossível. Tá certo? Ela faz uma caminhada entre o que é possível e o que é impossível. Então, aí tem um espaço de dúvida. A fé, não, ela já parte direto no impossível. É impossível, então é pela fé mesmo. Não tem jeito. Né? Não tem cerimônia, não tem nada. É fé mesmo. Né? E a fé, ela não é compreendida para quem não vive ela. Então, depois que Jesus foi lá e que ele chegou e que impôs as mãos lá, foi lá, pegou pela mão a menina e ela andou e ressuscitou depois de morta, as pessoas que estavam lá ficaram assim, olha só, né? Quando chegaram à casa da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e faziam grande pranto. E entrando, disse-lhes, por que fazer alvoroço e chorais? A menina não morreu, apenas dorme. Jesus falava de um âmbito, eles pensavam do outro. E riam-se dele. Então, as pessoas que não têm fé, elas não conseguem compreender esse âmbito. Né? Não conseguem. Então, isso não, não conecta uma coisa. As pessoas começaram a rir dele, falaram, dorme. Aí, depois, quando ele saiu de lá com a menina caminhando, saiu lá do lugar que ela estava, né, caminhando, diz aqui no versículo 42, e logo foram tomados de grande espanto. Então, gente, eu queria desafiar você que tem digamos assim, uma barreira muito grande pela frente. Que às vezes você está olhando para todo lado e não tem. Como esse caso que a barreira era a morte. Não tem barreira maior para o ser humano do que essa. Um pai vendo a filha morta. Mas às vezes aquela coisa que você construiu na vida inteira, que você lutou pela vida inteira, sua família, seu casamento, seu negócio, seu emprego, tudo aquilo que você tem a segurança, a confiança, de repente, ó, você estava muito bem em janeiro, fevereiro, falando, nossa, esse ano vai ser. E de repente, ó, acabou. Sumiu, evaporou. Tem pessoas do teu lado rindo de você. Tá vendo? Era assim, agora tá vendo como é que faz, assim, tal. Mas crê que Jesus chegou na sua vida. Chega, crê que Jesus está na sua vida. Crê que Jesus, ele é por você. E não precisa se fazer nada em contrapartida com ele, para ele te fazer algo. Né? É simplesmente você fazer o que a gente tem que fazer. É se dispor a caminhar com ele. A mulher queria... Jairo, para poder ir para a casa dele, caminhou com Jesus. Essa mulher, para poder tocar nele e receber, caminhou com Jesus. Exatamente isso. É só uma caminhada. Eu não faço nada diferente de que todos os dias acordar de manhã e seguir, buscar fazer uma caminhada com Jesus. Nós precisamos entender que a fé, ela nos faz diferentes. A fé não faz nós sermos a mesma coisa. A partir do momento que a gente tem uma vida de fé, experiência de fé, você é outra pessoa, você começa a enxergar o mundo por outro ângulo. E quando você vê aquele muro na tua frente, a fé diz assim, olha, ninguém pula esse muro, mas eu vou pular. E se não pular, eu vou passar por dentro dele. E daí, o pior de tudo, você passa por dentro das pessoas e dizem, nossa, o que aconteceu com você? O que aconteceu? Né? Claro que estou falando de uma maneira figurada, né? Então, a fé e a crença, elas são duas coisas que precisam interagir entre nós. Só não, a crença nunca pode superar a fé. A crença, ela coopera com a fé, não é necessária para a existência da fé, mas se ela existir e coexistirem de maneira que a crença não atrapalhe a fé, não tem problema nenhum. O que não pode, hoje eu digo que tem muita gente, até igrejas, pregando muita crença e pouca fé. Aí, quando você vai lá, e aí você quer ir lá buscando, que promete resultado, promete isso, e quando não acontece, fala assim, mas cadê o negócio? Aí não funciona. Mas quando a fé é ensinada, é praticada, e a fé não é algo que você fala assim, tenho fé agora, deixei de ter fé.
A fé, ela coexiste com você de maneira madura, de maneira firme. A fé, ela coexiste contigo e quando você caminha por fé, você dá seus passos com certeza, mesmo não esteja vendo nada à frente. Né? Quando a gente... Então, independente de que as pessoas te falem, olha, você vem aqui, que aqui você faz isso e te dá aquilo, Deus te dá aquilo, Deus te dá aquilo. Pode ser que sim, não vou dizer que não, mas eu não creio em Deus porque Ele pode me dar algo. Eu creio em Deus porque Ele já me deu. E não me deu, não foi material. Ele me deu uma esperança de que a minha vida não termina aqui, daqui a alguns anos. Não. Deus nos deu a esperança de que a eternidade é um caminho. Esse quilômetro que eu já falei, está todo por percorrer. Nós nem chegamos no fim do primeiro centímetro. E a fé nos faz ver o quilômetro. Quem não tem fé só pensa no primeiro centímetro. A crença sozinha também só vê o primeiro centímetro. A crença vai na igreja querendo receber bênçãos para a vida terrena, que é o primeiro centímetro. A crença faz oração para resolver problemas da vida terrena. A crença vai cultuar a Deus esperando algo em troca. A fé não. A fé tem a segurança de que você convivendo com Deus, você simplesmente vai ter uma estrutura, uma paz que ninguém tem. Porque você fala assim, peraí, eu vou ali, eu costumo falar com as pessoas aqui, já repeti isso algumas vezes, né? Da criança, a fé te faz ser igual a uma criança. E quem tem filho pequeno, né? Vocês já ouviram falar isso aqui, eu gosto de repetir porque o pessoal, isso é muito didático, né? Quem tem filho pequeno, nunca a criança acorda de madrugada assim, vai lá, acorda o pai, dizendo, pai, vai ter comida para mim hoje? Você vai ter leite para meu mamar? Não, por quê? Porque ela tem uma confiança no pai dela, que o pai dela sempre resolveu. E quando nós temos Deus como pai, e que somos igual uma criança, chegar ao ponto de irmos até eles, né? E repousar no colo dele na hora da dificuldade, a gente jamais vai ficar acordando de madrugada, dizendo assim, pedindo as coisas, como se Deus não soubesse. A fé nos faz ter segurança que as coisas que Ele prometeu e que Ele falou, não nos faltam. E se nos faltar, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas não é isso que o Salmo quer dizer na essência. Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e por Ele ser o meu pastor, de nada sentirei falta. Deus, Ele é pleno em nós. A fé faz Deus ser pleno em nós. E é isso que eu quero que você pratique mais a fé. E olhe para as suas crenças e veja se elas não estão atrapalhando a sua fé. Porque tem crenças que impedem muito a fé. Que impede a fé de ser exercida. Tem crenças que as atrapalham, nos fazem ir pela materialidade das coisas. Mas a fé não. A fé nos faz ter segurança da maneira com que nós vivemos, da maneira da nossa fragilidade, da nossa dificuldade, de todas as nossas deficiências. Deus não está olhando. Deus não pegou Jairo e falou, deixa eu ver sua ficha aqui, quer ver se eu posso ir na sua casa. Não pegou a mulher e falou, olha aqui, escuta, quem é você? Você está com saúde? Você podia ter me tocado? Não, falou, você está curado. Vamos lá, Jairo, eu vou curar. É assim que um pai trata o filho. Então, eu te digo de novo, como eu já falei esses dias, você quer ter paz? O pai te convida para a mesa como um filho que na hora da fome nunca pergunta se tem. Ele tem certeza que o pai dele tem. Então, essa angústia tem que sair do seu coração, tem que sair da sua vida. E pela fé, a gente experimenta coisas que ninguém, pela crença, experimenta. É essa a grande diferença. A crença, ela termina aqui. A fé continua. A fé, ela é algo eterno em nós. Porque o que nós temos de esperança, essa esperança se realizando, a fé se materializa. Então, o desafio da atualidade é o exercício da fé. É você aprender a exercer essa fé.
definir seu propósito de fé. A mulher tinha um propósito muito claro. Eu vou lá e vou tocar no vestido dele e você é curada. Qual que é o seu propósito de fé? Ou você está fazendo propósito de crença? Ou você está achando assim, que você fazer 7 quinta-feira, não sei do que, e 7, o jejum não sei das quantas, coisa assim. Não estou dizendo que isso é errado, gente. Estou dizendo que se a tua fé estiver nisso, se estiver só nisso, não. Igual o Jairo. Vou fazer uma campanha, vou orar sim, vou jejuar, ótimo, desde que a tua fé esteja dentro. Seja um propósito de fé. E propósito de fé, eu já falei muitas vezes, não é só coisa que te serve para você. A fé, ela é focada em coisas eternas. As coisas materiais, ela vem em consequência. Muito óbvio, Deus vem em seu socorro quando você precisa. Mas isso faz parte da nossa prática de fé. Então, ela tinha um propósito, é muito claro, eu vou lá e vou tocar no vestido e você, na veste dele, você curar. Ela quebrou os limites estabelecidos pelas crenças da época, porque Jesus não poderia ser tocado por causa dela estar com fluxo de sangue. Então, eu não vou tocar nele, eu vou tocar só na veste, mas eu vou lá e vou tocar. Ela enfrentou a multidão, estava cheio de gente em volta de Jesus, ela foi lá, vai para cá, vai para lá e tocou. Não foi fácil, imagina quanta gente se empurrando, homens, né? E praticou seu propósito, exerceu seu propósito, foi lá e tocou conforme ela tinha feito o propósito. E após se fazer isso tudo, se desafiar em buscar o exercício da fé, você pode viver o fruto da sua fé. Jairo saiu do meio da sua regra religiosa, quebrou toda a estrutura que não poderia quebrar, porque veio um chefe da sinagoga no meio do povo com Jesus, é como você vê o Lula na manifestação do Bolsonaro no domingo. É algo desse tipo, só para você ter uma ideia. E batendo palma a favor ainda. Mas é um antagonismo muito grande. Jesus quebrou, Jairo quebrou tudo isso e foi até Jesus. E Jesus foi até a casa dele. Eu te convido você, para nós encerrarmos aqui. Quebra tudo essas coisas. Quebra seus princípios, quebra esses princípios de crença que te seguram. Quebre os princípios de religiosidade da tua igreja. Gente, eu não quero saber se você está há 30 anos na sua igreja. Você está cheio de crenças, às vezes, que te atrapalham de você ter um exercício de fé. Às vezes você precisa aprender mais sobre isso. Teve gente que está caminhando comigo aqui, que está aqui nessa lista aqui, que já chegou para mim e falou, olha, eu aprendi, depois de 30 anos dentro da igreja, eu aprendi a servir Jesus. Porque estou tendo ensinamento de coisas básicas. E fé é a coisa mais básica no exercício da nossa vida cristã. Então eu queria dizer para você, se você precisar quebrar barreiras de crenças, quebre. Deixe só aquelas que não te impedem, deixe só aquelas crenças que não te... E em frente, porque assim que você vai chegar em Jesus, exercer seu propósito de fé, exercer o seu propósito de fé, e Jesus vai virar para você e falar, alguém me tocou. Alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu virtude. E aí você, todo triunfo, fui eu, Senhor. Eu falei, então vem cá, filho. Tua fé te salvou. Vá em paz, porque você está curado. Ou como Jairo, ele vai dizer, eu vou na tua casa. Você está precisando de mim na tua casa, eu vou com você. Eu vou lá. Embora que ele parou no meio do caminho, as pessoas vêm dizer para ele, não faz isso, você que... Não, para com isso, você já morreu, já acabou. Ele falou, não, fica calmo, Jairo. Fica calmo. Apenas exerça a sua fé. E caminhou com ele, foi até a sua casa, entregou sua filha nos braços. Talvez aquela filha, entre aspas, da sua vida, está escorrendo pelo vão do dedo. Família, negócios, emprego. Mas Jesus está dizendo, eu quero ir na sua casa. Eu quero ir na sua casa. É só você convidar ele e caminhar